Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente tem aprendido sobre a Bíblia. Quem lembra o que é a Bíblia? Quem lembra como ela é dividida? E quem pode me dizer quantos livros tem a Bíblia? Então vamos relembrar toda essa história. A Bíblia, ela é um conjunto de vários livros e ela tem 66 livros, dividido em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Então agora vamos lembrar, no domingo passado vocês estudaram um conjunto de livros chamados de Pentateucos. E agora nós vamos aprender sobre outros livros que são chamados de livros históricos. Estão vendo aqui, ó, muitos livros. E a gente vai aprender o nome de todos esses livros, tá certo? Vocês gostam de história? Do que será que trata esses livros históricos? Então, olha só. Vou contar para vocês um pouco do que todos esses livros falam e depois a gente vai aprendendo livro a livro, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro livro desse monte de livros históricos que contam diferentes histórias sobre o povo de Israel é o livro de Josué. Vocês sabem quem era Josué? Josué foi a pessoa que derrubou toda aquela muralha. Lembra de um louvor que diz assim: vem com Josué lutar em Jericó, hey! Pois bem, ele mesmo. Então, o primeiro livro é o livro de Josué. Depois, tem um segundo livro, que é o livro de Ruth. Olha, um desenho para vocês lembrarem que é o livro de Ruth. Depois do livro de Ruth, a gente tem o livro Juízes. E esses livros vai falar de todos os juízes, das pessoas que lideravam, das pessoas que coordenavam, tipo os governantes de hoje. Depois de Juízes, a gente tem os livros de Samuel e depois os livros dos reis. O livro Samuel, ele tem 1 Samuel e 2º livro de Samuel. O livro de Reis, da mesma forma, 1 Reis e 2º Reis. O livro de Samuel, ele vai falar de muitas histórias, dentre elas ele vai falar da vida de Samuel, que foi o último juiz e foi a pessoa em que coroou o primeiro rei. E aí depois vai contar as histórias dos reis. Vocês lembram de algum rei que tá na Bíblia? Lembra de um rei muito sábio chamado Rei Salomão? Pois bem, o livro de Reis vai falar sobre todas essas histórias dos reis. Depois, a gente vai ter um conjunto de livros que chama Crônicas 1 e Crônicas 2. E esses livros de crônicas vão resumir toda essa história que a gente está falando. Vão recontar. São crônicas, são histórias que vão ser recontadas. E depois, a gente tem os livros de Esdras, Neemias e Esther. Que aí, com esse conjunto de livros, nós terminamos o conjunto de livros que chamamos de históricos. E aí, nos próximos domingos, vocês vão aprender todas as outras divisões que tem na Bíblia. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos revisar. Quais são os livros? Associem as figuras, porque no próximo sábado eu vou mostrar as figuras e vocês vão me dizer quais são os livros, tá bom? Então, vamos lá. Revisando. O primeiro livro é o livro de Josué. O segundo livro é o livro de Ruth. Olha só, Ruth aqui, ó. Depois do livro de Ruth, nós temos o livro de Juízes. Olha só o juiz. Vocês sabem o que é o juiz? Essa figurinha aqui, ó, é para vocês lembrarem. Depois do livro de Juízes, nós temos o livro de Samuel. E são 2 livros de Samuel. Depois a gente tem o livro de Reis, que também são 2 livros de Reis. Ó, aqui, ó, o rei, para vocês lembrarem. E depois a gente tem o livro de Crônicas. Olha aqui, ó, um livro contando várias histórias. E depois nós temos um conjunto de livros de Esdras, Neemias e Esther. Então estudem e na próxima semana a gente se encontra para relembrar essa história e fazer muitas tarefas. Tchau, tchau, bom dia!